O caso de hoje é extremamente bizarro e deu muito trabalho para fazer porque é um caso que aconteceu na Polônia e acabou de acontecer, é super recente e então não tinha tanta informação assim em português ou em inglês. A maioria dos noticiários estavam em polonês, deu muito trabalho, mas mesmo assim eu consegui fazer para vocês aqui um compilado com todas as informações mais importantes da forma mais completa possível e sem muita enrolação. Então só por isso já vale o seu like logo no começo do vídeo. Então deixa o like que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Combinado? Eu já vou contar toda essa história maluca para vocês, mas antes, para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Então, se você chegou agora, caiu de paraquedas, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Essa é mais uma daquelas histórias inacreditáveis da vida real. Quando a gente pensa que já viu de tudo nesse mundo, acontece mais uma bizarrice para nos deixar assim de boca aberta. Essa história escabrosa tem início lá na Polônia, que é um país localizado no leste europeu, na costa do Mar Báltico, conhecido por sua arquitetura medieval e pela herança judaica. A gente vai viajar lá para cima, para o norte do país, para um vilarejo chamado Czernik. Esse vilarejo afastado, tranquilo e amigável guardava um segredo horrível. Um homem chamado Piotr Gierasik, que era muito conhecido dos habitantes locais e sempre morou naquela região, ele se casou e junto com a sua esposa eles adquiriram uma simpática propriedade numa área remota e absolutamente silenciosa. Piotr e a sua esposa compartilhavam quase 17 anos das suas vidas, mas infelizmente a sua esposa faleceu em 2008. Não se sabe exatamente qual foi a causa da morte, mas ela era bastante jovem na época. Ela faleceu aos 38 anos de idade. Existem rumores de que ele nunca foi um bom marido, muito menos um bom pai, evidentemente. Muitos anos depois, vizinhos disseram que ele foi bastante abusivo com a sua esposa. Uma vizinha chegou até a dizer que a mulher era uma pobre coitada nas mãos do marido. E os acontecimentos dos próximos anos fizeram as pessoas se perguntarem quais foram as reais circunstâncias ali em torno do falecimento da jovem mãe. Muitos até acreditam que ele tirou a vida da esposa, mas conseguiu afastar as suspeitas sobre si mesmo na época desse triste acontecimento, ou seja, ele teria supostamente se livrado aí desse crime. Mas enfim, o fato é que o Piotr ficou sozinho, com nada mais, nada menos que 12 filhos para criar. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Ele ficou sozinho com a responsabilidade de criar 12 filhos, sendo que 8 deles eram meninos e 4 eram meninas. Mas aparentemente aquela não seria uma tarefa tão difícil assim, porque ele dizia para todos que amava assim muito os seus filhos, que amou a sua esposa verdadeiramente e que estava animado com a ideia de ter a companhia ali dos seus queridos filhos, seus queridos 12 filhos. E curiosamente, menos de 4 anos após o falecimento ali da mulher, começaram a surgir assim uns burburinhos na vizinhança sobre o relacionamento entre o Piotr e as suas filhas. Surgiram boatos preocupantes de que ele estava se relacionando intimamente com as suas próprias filhas, sendo que com uma delas parecia que ele estava mantendo ali um relacionamento amoroso e muito sério e estável. Mas os rumores foram abafados assim rapidamente, principalmente porque o homem tinha uma postura bastante séria e um comportamento levemente intimidador. Ele frequentava ali a igreja local semanalmente, nunca era visto bebendo, recebia seus vizinhos em sua casa com bastante cortesia, falava com clareza e era bastante coerente em seus discursos. Na opinião de muitos populares, o Piotr era um homem bom, e isso já era o suficiente. Sobre os boatos, essas mesmas pessoas alegaram que, na verdade, as acusações não passavam de fofoca
de pessoas invejosas que não aceitavam a ideia de um pai amoroso cuidar dos seus 12 filhos sozinho. No início, Piotr conseguiu mesmo passar uma imagem de bom pai. Ele costumava sair para passear com os seus filhos pela cidade e fazia até piquenique com as crianças em parques e florestas ali da região onde eles moravam. Parecia assim tudo perfeito, um conto de fadas, né? Ele sempre dizia que seus filhos amavam a natureza e que as crianças mais novas tinham um voraz espírito aventureiro. Mas as coisas começaram a mudar quando os vizinhos que moravam mais perto ali da propriedade da família começaram a ouvir gritos desesperados vindos da residência. Em algumas madrugadas frias e silenciosas, eles ouviam gritos, pedidos de socorro e vozes de pessoas suplicando para que fossem deixadas em paz. Apesar de todas as desconfianças, os vizinhos acabaram não se envolvendo, porque achavam que ele era um bom pai, além do fato de se mostrar um homem bastante sensato e respeitoso. As aparências enganam, né, gente? E foi por isso que esse caso demorou muito tempo mesmo, para ser descoberto pela polícia. Existe um detalhe nessa história que eu preciso contar para vocês, é que o Piotr estava desempregado e como um dos seus filhos sofria de doença mental e uma das suas filhas tinha síndrome de Down, ele recebia vários auxílios governamentais e não estava muito preocupado em arrumar um emprego, tá? Ele queria ali cuidar dos seus filhos e viver desse dinheiro aí do governo mesmo. Bom, o tempo foi passando e as coisas foram ficando cada vez mais esquisitas com os moradores daquela casa. Os habitantes do pequeno vilarejo perceberam que o Piotr e a sua filha mais nova, chamada Paulina, estavam se tratando de uma maneira muito íntima, sabe? Um lojista, ouvido pela polícia alguns meses mais tarde, contou que uma vez os dois estavam em sua loja e estavam sorrindo maliciosamente um para o outro e se chamando de querido, querida e até mesmo meu amor, meu bem. As pessoas começaram a achar estranho esse comportamento dos dois na rua, sabe? Eles passaram a andar de mãos dadas para cima e para baixo, e isso por si só não é assim absolutamente estranho, né? Mas o problema era que eles sorriam um para o outro, se abraçavam, trocavam carícias e parecia mais um casal de namorados apaixonados andando pela rua do que um pai simplesmente andando com a sua filha. Testemunhas disseram mais tarde que certa vez o homem fez uma postagem estranha em sua conta do Facebook. Ele postou uma foto da sua filha e colocou uma legenda com palavras obscenas sobre a garota. Na sequência, diversas pessoas começaram a criticar a postagem e em poucos minutos ele apagou a tal foto. Todas as testemunhas que foram ouvidas mais tarde afirmaram que a Pauline era uma jovem muito bonita e que com certeza não tinha puxado para o pai. Eles disseram que ela era a cara da sua mãe já falecida. Mas voltando a falar do Piotr, depois do incidente com a foto estranha da sua filha mais nova, ele começou a postar fotos e se inscreveu em diversas páginas do Facebook que falam sobre crianças com deficiência. Ele parecia estar preocupado, querer ajudar outras pessoas e até mesmo postava fotos do seu próprio filho, que, como sabemos, sofria de uma doença mental. Conforme os anos foram passando ali, o pai se tornou extremamente abusivo e controlador com os seus filhos. Ele não permitia que nenhum deles saísse de casa sem a sua companhia e tratava suas filhas como se fosse sua propriedade. Elas eram proibidas de se aproximar de garotos e aconteceu um episódio no qual o homem cortou tudo torto os cabelos de uma das suas filhas para que ela parecesse feia e desarrumada. Isso tudo porque ele ficou sabendo que um garotinho ali do bairro tinha convidado a menina para participar ali de uma festinha de aniversário. Então ele cortou ali o cabelo dela para ela parecer mais feia e para os garotos não se interessarem por ela. O Piotr não queria que nenhum garoto se aproximasse das suas filhas por qualquer motivo que fosse. Com o passar dos anos, os vizinhos tomaram coragem e ligaram para a delegacia local. Algumas outras denúncias foram feitas também pela escola onde algumas crianças estudavam. No final das contas, ao longo dos próximos 13 anos,
diversas denúncias foram protocoladas na delegacia, inclusive denúncias que davam conta de que o homem estava tendo relações íntimas não consentidas com suas próprias filhas. Entretanto, essas denúncias nunca resultaram em prisão ou mesmo processos. Isso porque quando chegava na delegacia para ser ouvido, ele era calmo, conversava muito bem e obviamente negava todas as acusações. Ele até dizia que as acusações eram absurdas e que só ele sabia o que estava passando para sustentar todos os seus filhos sozinho, e ainda com 2 deles sendo portadores de necessidades especiais. Como de costume, as meninas foram levadas para serem ouvidas, mas de forma geral, assim, elas negaram que estivessem sendo maltratadas pelo pai. Esses interrogatórios eram curtos e mais tarde o sistema de bem-estar infantil foi bastante criticado porque nenhuma das entrevistas teve a presença de um psicólogo infantil, ou seja, ninguém se deu conta de que as meninas poderiam estar mentindo. Ninguém pensou que elas tivessem sido chantageadas a negar qualquer atitude maldosa vinda do seu pai. No final das contas, todas as denúncias foram arquivadas por falta de provas. Muito tempo mais tarde, durante o processo de investigações sobre esse caso, os policiais descobriram que o Piotr foi até a casa de um dos seus vizinhos e fez inúmeras ameaças por conta das denúncias ao sistema de bem-estar infantil. O vizinho em questão era um idoso e, temendo pela sua segurança, a segurança da sua esposa e dos seus netos, ele acabou contando que foram responsáveis pelas denúncias. O Piotr então foi até a casa de cada um deles, acompanhado de suas 4 filhas, e obrigou os tais vizinhos a pedirem desculpas para ele, e com isso ele queria passar uma mensagem ali para suas filhas. Uma mensagem de que ele era um homem intocável e ninguém poderia bater ali de frente com ele. Bom, gente, vocês já devem estar imaginando, né, que daqui para frente foi só ladeira abaixo. Os vizinhos pararam com as denúncias e ninguém mais incomodou a família bizarra do Sr. Piotr. Com isso, alguns meses depois, uma das suas filhas mais velhas engravidou de gêmeos e ele levou a menina para dar à luz aos bebês numa cidade que fica a quase 200 quilômetros de distância de onde eles moravam. Por conta da pouca idade da menina, o hospital acionou o serviço de bem-estar infantil. O Piotr explicou aos assistentes que a menina o desobedeceu e participou de uma festa com amigos da escola. Ela supostamente teria ingerido bebida alcoólica e chegado em casa totalmente embriagada. O Piotr chorou ao dizer que algum garoto tinha feito algo horrível com a sua querida filhinha e que eles não sabiam dizer quem era o pai dos bebês. Ele se demonstrou muito emocionado, chorou bastante, fez mó teatro, tá? Ele garantiu ainda que cuidaria com muito amor dos netinhos e que precisaria apenas de uma pequena ajudinha governamental para isso. Mais tarde, as investigações comprovaram que essa tal festa nunca existiu, porque as meninas nem eram autorizadas a sair de casa sem a companhia do seu pai. E, infelizmente, assim que o Piotr deixou o hospital com a sua filha, os bebês nunca mais foram vistos com vida. O tempo foi passando e o filho que sofria de problemas mentais, o Damian, começou a sair de casa sem autorização do pai. Ele fugia pelos fundos da casa e ia parar lá no centro da cidadezinha. Ele passava horas perambulando pelas ruas e às vezes era encontrado sentado no meio-fio da calçada, chorando e aparentemente desorientado. O garoto contou para algumas pessoas que passavam pela rua que o seu pai o espancava e xingava e colocava ele para dormir no quintal. Disse ainda que tinha visto o pai visitar o quarto das meninas e chegou a perguntar para as pessoas se isso era normal e se ele também poderia ter relações com as garotas. As pessoas que ouviam essas declarações ficavam assim apavoradas, mas como ele era instável e parecia mesmo ter alguns probleminhas, ele era rapidamente desacreditado pelo pai, que na frente das pessoas tratava o garoto com muito amor e muito carinho.
A filha com síndrome de Down se chamava Cássia Giarasic e nós precisamos falar um pouco dela, tá? A Cássia fugiu do vilarejo e foi acolhida por uma igreja. Ela contou que era maltratada e que não queria voltar para casa. Eu não sei exatamente como que funciona a legislação na Polônia, mas o fato é que a garota foi mantida em um abrigo chamado Osada Buregomizia, que é dirigido pelo padre Czesław Marzewiecki, e nunca foi enviada de volta para a casa do seu pai. Ela permaneceu em silêncio e escondida até que alguns anos mais tarde esse caso ganhou as mídias, mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Bom, depois de alguns anos, a Pauline começou a trabalhar em uma loja de doces, no setor da confeitaria. A jovem tinha terminado os estudos e só saía de casa para trabalhar, mas nem isso ela conseguia fazer sozinha, tá? Porque o seu pai diariamente a levava e buscava do trabalho. Os colegas de trabalho da garota perceberam quando ela começou a ficar barriguda e logo espalharam boatos de que ela estava grávida do próprio pai. Afinal de contas, ela nunca teve contato com qualquer outro homem que não fosse o Piotr. A fim de tentar conter os boatos, a Pauline negou que estivesse grávida e disse até que procuraria um médico para entender o porquê que a sua barriga estava tão inchada. Ela disse que acreditava ser algo relacionado com a sua alimentação ou algo do tipo. Ela começou a usar roupas mais folgadas e enchia o sutiã com papel na desesperada tentativa de que o material absorvesse o leite que estava vazando. Todo esse material foi encontrado nas lixeiras no horário do expediente da garota, na sala onde ela trabalhava. Ela também passou a amarrar ali cintos na sua barriga, na sua cintura, para que parecesse menos inchada, como ela se referia ao constante crescimento ali da sua barriga. Por fim, um colega de trabalho denunciou o caso para o serviço social depois de ver mensagens bizarras no celular da Pauline. Eram mensagens eróticas trocadas entre pai e filha. Dessa vez, os assistentes sociais ficaram convencidos de que algo de muito errado estava acontecendo naquela casa e começaram a investigar a família nos bastidores, com a ajuda de um inspetor da polícia regional. Não se sabe exatamente como, mas a Pauline conseguiu manter a discrição sobre a sua gravidez e por fim ela saiu de férias do trabalho. Quando retornou, ela estava visivelmente mais magra, muito cansada e bastante fraca. Quando seus colegas de trabalho perguntaram sobre o bebê, ela rapidamente negou que tivesse dado à luz. Os colegas de trabalho da jovem então ligaram para a polícia regional, contaram tudo o que estava acontecendo e disseram que a Pauline estava escondendo um bebê e que eles temiam pela segurança do recém-nascido. Por fim, gente, no dia 15 de setembro de 2023, os investigadores decidiram invadir a casa dos incestos na Polônia. Nessa altura, já fazia pouco mais de 2 anos que a Cássia tinha fugido de casa e estava escondida em um abrigo da igreja. Lembra que eu falei para vocês? Então, enquanto vasculhavam a residência, os oficiais perceberam que um odor de podridão estava vindo do porão da residência. Eles seguiram ali por um corredor úmido e sujo, com tijolos desmoronando, e assim chegaram no cômodo dos horrores, onde os corpos dos recém-nascidos foram encontrados. 2 deles estavam enfiados em sacos plásticos e enterrados em uma cova rasa, na terra molhada e fofa. Um terceiro, que mais tarde os investigadores disseram acreditar ser de outra filha do Piotr, foi deixado em um canto para se decompor. De acordo com os promotores desse caso, não resta qualquer dúvida de que todos eles foram assassinados. Após as devidas análises, ficou comprovado que um dos corpos, que estava enrolado em um saco plástico preto, tinha cerca de 3 semanas de idade quando veio a óbito. E os promotores acreditam que esse era o bebê da Pauline. Mas mais tarde a defesa da garota recusou o teste de DNA porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Infelizmente, além dos bebês assassinados, os oficiais encontraram 2 gatos e um cachorro da raça São Bernardo muito maltratados. O cãozinho se chama Beethoven e mal conseguiu andar quando foi resgatado. Ele foi acorrentado
e maltratado a vida toda. Ele estava pesando menos da metade do peso ideal para um cão da sua idade e porte físico. Uma instituição de caridade voltada ao resgate de animais assumiu os cuidados com os animais da família, e assim que esse caso horrível ganhou as mídias, a Cássia falou com um jornal local. Ela revelou que seu pai, Piotr Giersyk, de 54 anos, e a sua irmã Pauline, de 20 anos, mantinham um relacionamento incestuoso havia vários anos. Ela revelou que foi abusada por seu pai por diversas vezes e o chamou de monstro nessa entrevista. Disse ainda que o Piotr fazia coisas horríveis com o Damian e que todos os seus irmãos eram maltratados pelo homem. O padre Czesław Markiewicz também falou com a mídia e contou como a Cássia foi resgatada. Ele confirmou que ela fugiu de casa e que quando chegou ao abrigo, ela estava completamente negligenciada, seu cabelo estava todo bagunçado, cheio de nós, seus óculos estavam quebrados e colados ali com uma fita adesiva. Os óculos estavam colados com fita porque tinham sido quebrados em decorrência de uma surra que a menina tinha levado do seu pai abusivo. O padre revelou ainda que aparentemente a Pauline era sim a preferida do pai. Ele comprava para ela cosméticos, roupas, comida boa e ela tinha até mesmo acesso a uma TV. Seu quarto era o mais bem arrumado, enquanto as outras crianças viviam de forma precária. A Cássia e seu irmão Damian não recebiam nada além de arroz frio e restos de comida. E por falar nele, gente, o Damian ainda morava na residência quando a polícia invadiu o local. Piotr Giersyk foi acusado de 3 assassinatos, além de incesto com as suas filhas. Já a Paulina, ela foi acusada de incesto e também de 2 assassinatos. As investigações concluíram que 2 dos bebês eram da Pauline e o outro bebê era filho de uma das suas irmãs. A maioria dos filhos do Piotr já saiu de casa. Quando aconteceu a invasão na residência, estavam presentes a Pauline, que, como eu já disse, estava com 20 anos de idade, e seu filho Damian, de 24 anos. Os outros filhos ainda não falaram com as mídias e com certeza estão traumatizados com tudo o que viveram naquela casa dos horrores. Como esse caso ainda é muito recente, acredita-se que em breve outros filhos falarão com as mídias e darão mais detalhes de como tudo isso aconteceu. É claro que assim que tivermos mais detalhes sobre esse caso, eu trarei as atualizações aqui para vocês. Gente, a Pauline disse aos investigadores que tinha um relacionamento amoroso com o seu pai por livre e espontânea vontade. Mas isso é meio difícil de se acreditar, porque os abusos íntimos provavelmente começaram quando ela era ainda uma criança. E como foi manipulada sua vida toda, é muito possível que ela não entenda o que o seu pai fez com ela, que isso foi errado e totalmente ilegal. No final das contas, ela também é uma vítima dessa situação bizarra e muito perturbadora. Esse caso ainda não teve julgamento e muito se especula sobre a quantidade de bebês. Vizinhos e populares acreditam que muitos outros recém-nascidos perderam as suas vidas naquela casa dos horrores. Os promotores estão analisando esse caso e buscam a pena máxima para o Piotr e também para sua filha Pauline. Entretanto, alguns jornalistas defendem que a jovem merece uma pena mais branda, porque, como eu acabei de dizer, de certa forma ela também foi vítima nessa história toda, né? Porque foi manipulada, usada e enganada por seu próprio pai a vida toda, né? O homem que deveria amá-la e protegê-la fez justamente o contrário. Bom, o que importa é que ele está preso enquanto aguarda julgamento, né? E não vai sair da prisão tão cedo. Bom, deixa para mim nos comentários as suas observações sobre esse caso bizarro. Assim que eu tiver os detalhes do julgamento, eu trago a atualização aqui no canal para vocês. E por isso é muito importante que você se inscreva no canal para receber as notificações de todos os vídeos novos. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Um beijo para todos vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.